Prosseguindo no estudo da apologética cristã, o item 12 do nosso material didático, ele diz: faz a terra pairar sobre o nada. Jó capítulo 26, versículo 7, ele diz: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Ou seja, Moisés, que escreveu o livro de Jó, viveu ali próximo de 1500 e 1400. Nesse intervalo é que o livro de Jó deve ter sido escrito. Mas Jó, ele viveu, segundo se acredita, próximo do ano 2000 antes de Cristo, ou seja, 500 anos antes de Moisés. E é claro que nesse momento ninguém tinha esse conceito, né, atual da terra pairando sobre o nada. Ok? Os gregos, eu comento aí, segundo os gregos, a terra pairava sobre os ombros do deus Atlas. Parava sobre os ombros do deus Atlas. Porque tinham muitas teorias entre os gregos, ok? Alguns diziam que a terra ela era como um pedaço de madeira boiando no oceano. E alguns filósofos então perguntavam, mas e o oceano, ele se apoia em quê? Então o conceito de que a terra, vamos dizer, pairava sobre o nada, ainda não existia naquele mundo antigo, ok? E aqui Jó, como eu disse, nós estamos falando de 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo. Número 13, o formato da terra. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Bom, então, veja, Isaías ele profetizou próximo do ano 700 da era cristã. Compare isso com os gregos. Os gregos, naquela época, não tinham nem ideia de uma terra redonda, de uma terra que fosse um globo, né? Isso será um conceito posterior. Então, Isaías ele diz que Deus é o que está sentado sobre o globo da terra. Bom, eu já tinha comentado uma outra vez o termo globo, nesse versículo, Keshug, quando está sobre o globo da terra, né, por exemplo, sobre o shug da terra, essa palavra, segundo o dicionário Strong, que é um dicionário dos mais respeitados de hebraico, ele diz que esse termo ele pode ser traduzido por círculo ou redondeza. Então esse versículo poderia ser traduzido: ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, sobre a redondeza da terra. Isso é o que diz o dicionário Strong sobre esse termo, tá ok? E isso faz sentido, segundo que a ciência podemos considerar que provou nos dias de hoje, tá bom? E uma das coisas que eu digo é que nós podemos ter certeza que a Terra não é plana, que realmente a Terra ela tem que ser um globo, o que? São os fusos horários. Porque se a Terra fosse plana, nós sabemos, segundo o que a ciência diz, da velocidade da luz, a luz entre o Brasil e o Japão, ela leva menos de 1 segundo. Ou seja, então, quando fosse 12 horas aqui no Brasil, um exemplo, seria 12 horas no Japão, a diferença é mínima, ok? Então, desculpa, irmãos, prosseguindo então, eu estava falando para vocês que nós podemos ter certeza que a Terra não é plana. As pessoas que dizem que a Terra é plana é algo muito estranho, porque pelo menos a prova que nós temos de que a Terra não é plana são os fusos horários, porque segundo a ciência, a luz percorre a distância do Brasil até o Japão em menos de 1 segundo. Ou seja, então, se são 12 horas aqui no Rio de Janeiro, teriam que ser 12 horas também no Japão, não teria diferença. Então, se existe uma diferença de 12 horas,
tá ok? Então é porque a Terra não é plana, a Terra tem que ser realmente um círculo e ela está girando para que dê esse intervalo de 12 horas para nós contarmos. Se nesse momento são 12 horas, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, em 12 horas será meio-dia lá no Japão também, tá ok?